Bom dia, gente. 10h30 da manhã. Vamos louvar um hino junto comigo? Pera aí. Deixa eu cortar isso. Depois a gente vai conversar. Não liguem não, que eu não lembro a letra direito, mas foi o hino que Deus colocou no meu coração, então let's go. Você devia agradecer.
devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso pode imaginar. Meu filho, vim te amar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Nas minhas presenças tu vais prosperar. Aleluia! Então, gente, por que eu louvei esse hino? Esses dias eu tava arrumando as minhas coisas, as minhas papeladas, que o que eu mais tenho é papel, né? Do serviço, eu guardo também alguns papéis assim da escola. Daí tinha uma redação que eu fiz no colegial em inglês para participar de um campeonato, sabe? Speaking test, speech test. Que você, como fala em português, será? Que você faz o texto e você tem que decorar ele e tem que falar com vida, sabe? Daí eles te pontuam assim pelo conteúdo do texto que você fez e também se você decorou tudo, né? Do jeito, da forma que você fala. Daí eu escrevi sobre um professor meu no ginásio. Logo que eu tava, vou contar pra vocês, eu nasci no Japão, bem assim, algumas vezes, quando pequena mesmo, bebezinha, eu fui pro Brasil, sabe, só vai e volta, mas eu fiquei no Brasil dos 4 aos 6 anos e também dos 9 aos 11 anos. Daí depois, quando eu voltei pro Japão com 11 anos, já pra fazer 12 anos, eu entrei na escola brasileira, né? Daí depois eu decidi voltar pra escola japonesa. Só que quando eu voltei pra escola japonesa, eu senti muita dificuldade, mais na parte cultural, sabe? Porque na escola brasileira tinha a minha amiga, daí a gente se abraçava todo dia, sabe? Tinha aquele calor humano, mas na escola japonesa não tinha isso, eu não conhecia o pessoal. Então eu senti muito isso, fora também o horário, né? Que no Brasil a gente estuda meio período, não é verdade? Eu estudava à tarde. O ônibus vinha me pegar em casa às 10h40, então tipo, eu acordava às 10h30, assim. O meu café da manhã, o meu almoço, vamos dizer, era um Toddy, né? Então eu não estava acostumada a acordar de manhã, ia de ônibus. E na escola japonesa a gente estuda o dia inteiro, gente. Tinha que acordar às 7 horas, eu acho. Tinha que, né, comer, me trocar e a gente ainda vai andando. E ainda chegava na escola, a gente não encontrava, tipo, que, assim, podia nos consolar, sabe? Um simples abraço. Então, teve alguns dias que eu já ia ainda encontrando dificuldade, assim, mas apesar de que eu falava japonês, falar é uma coisa, né? Agora estudar a matéria é outra. Então, daí eu meio que me decepcionei com a minha capacidade, sabe? Não foi tão fácil quanto eu esperava. Quando eu pensei de última hora, assim, quando eu falei com meus pais que eu queria ir para a escola japonesa, por a gente não ter plano para voltar para o Brasil, eu não pensei na dificuldade que eu enfrentaria, né? Mas graças a Deus que eu já tinha Jesus no coração e eu já agradeço a Deus por eu ter tomado essa decisão e pelos meus pais terem me apoiado, né? Então, daí nesse meio, que eu não sentia mais vontade de ir pra escola, tudo, né? Acho que eu cheguei a faltar alguns dias, né? Daí um professor lá, que cada classe tem um professor, né? Responsável. Daí acho que era Matsubara Sensei o nome dele, né? Daí ele conversou comigo, porque quando eu entrei na escola japonesa, eu falei pra ele que eu queria um dia ser professora pra poder ajudar as crianças estrangeiras, né? Daí ele falou pra mim, mas você tem esse sonho, então continua, tal, né?
sonho. E daí, lendo essa redação em inglês, eu fui lembrar do sonho que eu tinha de virar professora. E quando eu fui pra faculdade, a gente, assim, todo mundo pergunta o que eu estudei, mas não acho que, não sei se é só no Brasil e em outros países também, assim, acho que é um pouco diferente, porque não há, claro que se você for estudar medicina, se você for estudar música, algo mais específico, tem como você falar, eu estudei tal coisa, tipo administração, essas coisas, mas na faculdade que eu fiz, pelo menos, os cursos, assim, são bem, assim, não é algo concentrado, né? Daí tinha, tipo, quem queria estudar mais a parte de administração, esse negócio de contabilidade. Daí tinha o pessoal, daí o meu é tipo multiculturas, assim, né? Daí eu pegava mais aula, assim, de inglês, essas coisas. Mas tem esse curso que você escolhe, tem as aulas que você, tipo, é obrigatório a fazer, né? Daí também, só que você tem um certo, como que fala? O tanto de pontos que você tem que atingir. Pelo que eu me lembro, acho que é 136. Então, no total, tipo, cada aula tem um ponto. Tipo, essa aula vale 2 pontos, a outra aula vale 1. Daí, nos 4 anos de faculdade, você tem que sobressair esses pontos, senão você não consegue se formar. E para ganhar esses pontos, você tem que, né, estar presente nas aulas, né, na maioria das aulas. Tem que passar na prova, daí você recebe, né, a nota. Agora, se você nem passou na aula, daí você tem que refazer ela, né? Daí, na minha faculdade, se eu pagasse, que o valor é imenso, né, gente? Tipo, a média que a gente fala aqui no Japão, que precisa por ano na faculdade, é 1 milhão. E pra entrar na faculdade já custa mais ou menos 500 mil, que você paga o valor da entrada, né? Então são uns 4 milhões e 500, tipo arredondando. Claro que tem as faculdades que são mais caras e as mais baratas, né? As tipo estaduais do país e as que são particular. A minha era particular. Daí se eu pagasse acho que 20 mil a mais, eu conseguia tipo, participar das aulas que eu poderia tirar licença para ser professora, né? Eu falei, se só pagando 20 mil a mais, 20 mil ienes a mais, eu posso, né, ter essa licença de professora, né? Se eu tenho essa oportunidade, por que eu não vou fazer? E nessa época nem foi pensando no meu sonho, gente, eu já tinha esquecido desse sonho. Eu lembrei esse dia aí que eu fui ler a redação, arrumar os papéis lá. Daí eu lembrei que eu tinha esse sonho. Daí eu consegui tudo, eu engravidei da Laís, eu entrei aqui no Japão, o ano letivo começa em abril, né? Eu comecei em abril na escola, na faculdade, final de abril eu já descobri que eu tava grávida da Laís. Daí então eu tava no primeiro ano, daí no primeiro ano mesmo, em janeiro, a Laís nasceu, nas férias de inverno, né? Daí eu folguei 2 semanas, voltei a estudar 1 semana, né, que era a semana de prova. Graças a Deus eu consegui passar nas provas, independente se eu faltei essas 2 semanas ou não. Eu consegui passar na prova pela graça de Deus, né? E eu morava junto com a irmã Sandra e com o irmão Henrique. Então eu também agradeço muito a eles, agradeço os meus pais também, que toda semana ia me ver, que a gente morava em cidade diferente, né? Se não fosse a ajuda de todos, eu não conseguiria ter ido para a faculdade, porque fora das aulas normais que eu tinha, eu ainda, assim, a partir do 2º ano eu comecei a ter essas aulas extras, né, para poder virar professora. Então, gente, assim, eu tirei a licença de ser professora, eu posso dar aula de inglês no ginásio e no colegial. Só que fora essa licença, você também tem que passar nas provas, assim, que nem da cidade. Você escolhe se você quer ser professora da cidade, que nem eu moro em Hamamatsu. Depende da cidade também, tá, gente? Agora, como Hamamatsu que a gente mora é uma cidade grande, daí a cidade por si, você pode escolher ser professora de Hamamatsu, só que daí você, quando tem as mudanças de escola, você não é professora só de perto de onde você mora, você pode ser professora de qualquer escola ali, né, da cidade de Hamamatsu. Daí eu também poderia escolher ser professora da província de Shizuoka. Mas daí quando tem essas mudanças, eu
poderia mudar para qualquer outra cidade, entendeu? Então, mas como eu já tinha o serviço garantido, sem ser na escola, nesse serviço que eu tô agora, daí tipo, e eu fui fazer tudo aquele, a gente faz o estágio de 2 semanas, né? Gente, eu fiz esse estágio de 2 semanas chorando, porque eu não conseguia preparar as aulas, sabe? Eu realmente vi que não era algo pra mim, mas era algo que eu tinha que cumprir para poder pegar essa licença. E como eu dei aula a gente tem que dar aula na escola que a gente se formou, no ginásio. Então, como eu morava em 2 cidades longe, né? Eu tive que deixar ela escarmançando com a irmã Henrique e fiquei 2 semanas na casa da minha mãe e da minha irmã. Porque elas continuavam morando perto do Tchugaco, do ginásio que eu estudei. Então eu sofria porque eu tinha que deixar a Laís e também sofria porque eu não conseguia dar conta do que eu tinha que fazer, sabe? Mas graças a Deus, tem até umas fotos dessa aula que a gente, no final, a gente tem que... A gente, no meio do caminho, né, nessas 2 semanas, a gente participa das aulas dos professores pra gente ter noção, pra gente ver como que eles preparam essas aulas, né? E depois, no final, no último dia, a gente tem que dar uma aula, tipo a aula pra você apresentar mesmo. Daí vai, tipo, os outros professores da escola, eles vão assistir essa aula, ou um professor da faculdade também vai assistir essa aula, né? Então, um monte de gente olhando você. A gente passa vergonha, sabe? Mas enfim, eu consegui tirar essa licença, né? Daí, como eu tinha feito esse estágio, né? Pelo menos a primeira prova aqui de Hamamatsu, pra tentar ser professora aqui, eu tinha que fazer. Daí na primeira prova eu passei. Gente, vocês acreditam que eu acho que eu fui a melhor pontuação, pelo menos na prova de inglês, que a gente tem que fazer outras provas também. Então eu passei também pelo milagre de Deus, porque a gente faz prova da língua aqui do Japão, né, da língua japonesa, faz prova de, tipo, como que fala? Geografia, história. E eu vou falar pra vocês, em português, em japonês, história sempre foi... História e geografia sempre foram matérias que eu tinha que tomar cuidado pra não ficar com pontuação, pra tirar a nota vermelha, sabe? Então, só de ter passado pela primeira prova foi um milagre. Só que daí na segunda prova, né, eu já tinha, né, eu só fiz a primeira prova porque foi uma ordem que os professores passaram lá na faculdade, né. Então, daí na segunda prova eu fui lá, tive que ir lá no Ministério de Educação, entregar o papel pessoalmente para eles, né, pedir desculpa. Só que mesmo assim, né, eles foram muito bons comigo, falaram que quando você quiser trocar de emprego, você vem falar com a gente para você virar professora. Porque independentemente se você passa nessa prova ou não da cidade, você fica como... Não é estagiária, sabe? Eu tava vendo os professores dessa escola mesmo, que eu fui fazer o estágio, tinha um professor que não tinha passado nessa prova ainda, né? Porque tem pessoas que ficam uns 2, 3 anos, muitos anos sem passar nessa prova, que é difícil mesmo, né? É como se fosse, como que fala no Brasil? É que você é tipo um funcionário, né, do país, do estado, da cidade. Então não é algo fácil, né? Eu esqueci a palavra, como que fala. Ai, meu Deus. Tá, vocês entenderam o que eu quero falar. Mas, gente, por que eu falei tudo isso? Eu tô falando mais de 10 minutos, misericórdia, né? Que eu queria lembrar vocês que mesmo que seja um sonho pequenininho, que nem você lembra, sabe, Deus, ele realiza. Eu tinha esquecido desse meu sonho de querer, né, ser professora para ajudar as crianças. Mas, tipo assim, agora eu tô em um emprego, né, que eu me sinto melhor, acho que melhor do que se eu fosse professora, né. Eu sofro, né, tenho minhas dificuldades, já passei por tempos piores do que agora. Mas, tipo assim, os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Como nós acabamos de cantar, tentamos cantar. Também, para não ficar só nas minhas palavras, né? Só no hino, né? Vamos pegar a palavra de Deus, as promessas de Deus, que elas são fiéis, né? Que elas permanecem para sempre. Acho que está escrito em Isaías, né? Que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, né? A gente não pode entender, vocês podem, né? A gente não entende muitas vezes pela situação que a gente está passando,
sabe quem Ele vai pôr na nossa vida ali na frente, né? Quem a gente vai poder estar ajudando com as nossas experiências, entendeu? Então, eu gostaria de falar pra você que tá me escutando, né? Independente da situação que você está, eu não imagino, só Deus sabe, da mesma forma que só Deus sabe as coisas que se passam dentro de mim, né? Os sonhos que existem dentro de mim, e quantas vezes, né? Aos olhos do homem, aos meus olhos, aos meus pensamentos, vendo só a minha capacitação, são impossíveis, gente. Mas eu sei que da mesma forma que sem eu perceber, sem eu lembrar, Deus realizou esse meu sonho de ser professora, apesar de eu não exercer. Deus também está vendo o coração de vocês. Deus é aquele que vê o passado, o presente e o futuro, né? Como que fala? O tempo dele é... Esqueci, gente. Não é igual ao nosso, né? Ele consegue ver esses 3 tempos ao mesmo tempo. Então, gente, vamos continuar confiando em Deus, amém? Essa situação que o mundo tá, não tá fácil, esse tempo de incerteza, mas a única certeza que nós temos é que Deus está no controle de tudo, aleluia. E eu falo isso para lembrar a mim mesmo, né? Que é uma imagem que eu posso passar para vocês, deve ser uma imagem de só felicidade, mas todos nós sabemos que não é dessa forma, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. E hoje eu vou mais uma vez com vocês em um restaurante novo. Vou encontrar com uma menina do serviço, né? Que ela também tá precisando desabafar, né? E é isso aí, gente. É muito bom estar com as pessoas que a gente gosta, né? E é uma forma de ajudar também, você escutar, não é verdade? E à noite a gente também vai fazer algo diferente, algo que fazem bastante aqui no Japão. Espero que vocês gostem. Hoje não estarei no culto, estarei passando tempo com a minha família. Gente, a Rafa e o Matheus, eles pensam em ir embora pro Brasil para fazer faculdade. Então, o tempo que eu posso ter com eles, pra depois não me arrepender, que eu não sei quando que eu vou poder ver eles sempre. Choroso. Né? Mas é isso aí. Vamos continuar. Tem que parar de chorar, que daqui 2 minutos já vou chegar na casa da mulher já. Jesus amado. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Continue junto conosco. E se vocês fizeram a receita e gostaram, peço a ajuda de vocês, pra vocês compartilhar, pra vocês curtirem, tá bom? Essa semana vai ter mais 2 receitas. Eu tenho que fazer bentão pra Laís 2 vezes de novo. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. See you!